Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de Fundamentos da Administração. Hoje é a nossa terceira aula e vamos dar uma recapitulada acerca do que são organizações. Bom, pessoal, na aula passada a gente viu que organizações são grupos de pessoas que se reúnem para alcançar um objetivo em prol de melhorar o bem-estar da sociedade e o seu sucesso de toda e qualquer organização está diretamente ligado à forma com que essa organização administra seus recursos disponíveis, seja humano ou físicos. Então, pessoal, nós temos três tipos de organizações diferentes, que são as organizações do poder público, primeiro setor, formadas pelas organizações governamentais, que são todas as entidades ligadas ao Estado, são as organizações públicas que não têm o lucro como objetivo, e sim o bem-estar da sociedade e o atendimento ao interesse público. A motivação principal desse tipo de organização é o interesse público, onde as políticas públicas vão ter um público-alvo, que, em última instância, também influenciam a todos, que é chamado do primeiro setor, organizações do primeiro setor, ou seja, organizações governamentais, que compreendem essas organizações estatais, comandadas pelo governo, que administram bens e serviços públicos. Aí nós temos as empresas também, que estão voltadas à iniciativa privada. Toda atividade dessa iniciativa privada visa o lucro, não é mesmo? Se você vai montar uma empresa para vender um determinado produto, é óbvio que o seu objetivo principal será o lucro. Que não é algo negativo ou positivo, significa que as receitas vão estar superando as despesas. Então, o foco desse tipo de organização está nos resultados corporativos, além do lucro. Outro resultado como expansão, que seria a abertura de novos mercados. Então, pessoal, essas empresas podem ser consideradas como as organizações cujos recursos são empregados em benefício próprio, que visam os fins lucrativos, e são consideradas as organizações de segundo setor. E temos também as organizações do terceiro setor, que são as organizações de iniciativa privada, que não têm necessariamente fins lucrativos e que elas prestam os serviços públicos. Essas organizações de terceiro setor, elas operam com o objetivo de garantir e promover a cidadania de todos. Como o Estado não consegue fazer sozinho e a iniciativa simplesmente não quer, e também não é a única a ter responsabilidade nesse assunto, o terceiro setor é o agente viabilizador, porque ele não é o Estado e nem as empresas do mercado, mas ela opera em fins de benefícios para o público. Então, pessoal, mostrando aqui o exemplo para vocês dessas organizações de primeiro, segundo e terceiro setor, como vocês podem observar, aqui estão o primeiro setor, que são representados por órgãos governamentais, que são empresas públicas, como, por exemplo, universidades, sejam federais ou estaduais, pode ser escolas também, uma secretaria de assistência social, é um exemplo de uma organização de primeiro setor. A Universidade Federal do Piauí também é um exemplo, primeiro setor. A Universidade Estadual do Piauí, uma escola estadual também é um exemplo de empresas de primeiro setor, e dentre outros. No segundo setor, estamos exemplificando como, por exemplo, empresas, indústrias, lojas, escolas particulares, micro e pequenas empresas, hospitais particulares, cooperativas, tudo que é particular e que tem como objetivo o lucro é considerado segundo setor, por exemplo, supermercados, parques aquáticos, podemos considerar como exemplos de empresas de segundo setor. Já no terceiro setor, que são essas organizações da sociedade civil, podemos
exemplificar como associações, igrejas, institutos, fundações, clubes, cartórios, partidos políticos, enfim, são empresas empresas não lucrativas, organizações que têm fins não lucrativos que têm em prol prestar cidadania a toda a comunidade, fazer com que eles se sintam bem, que se sintam engajados na sociedade. Aqui em Pix nós temos um exemplo de organizações do terceiro setor, o Grupo Adimó, que é um grupo que visa disseminar a cultura africana, que oferece diversos cursos voltados à comunidade local, e também são cursos onde os professores são voluntários e aqueles alunos participam daqueles cursos sem nenhum custo, além de outras infinidades de atividades que essa instituição, a Dimó, oferta para a nossa comunidade aqui de Picos, que não tem como citar porque são muitas, mas podemos encaixar o Grupo Adimó como um exemplo de uma organização do terceiro setor, que presta serviços para a sociedade, uma organização que faz o bem. Bom, pessoal, também nessa aula de hoje a gente vai estar abordando acerca das teorias administrativas. Bom, pessoal, como toda ciência, é importante que se conheça suas origens para compreendermos aonde estamos e nos direcionarmos para onde pretendemos chegar. Se não existir esses conhecimentos, vai acabar atrapalhando no que a gente está fazendo no presente, na hora de administrar uma organização. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo bem prático. Vocês pegariam um ônibus sem ler o letreiro de onde ele veio para onde ele vai? É óbvio que não, né, pessoal? Vocês precisam saber de onde aquele ônibus veio para saber se ele é seguro, para saber se tem pessoas que você pode estar interagindo, se você pode se sentir bem naquele ônibus e para onde ele vai, ver se é o destino que você deseja. Então, pessoal, assim também é a função da história e das teorias administrativas. Antes de serem criadas essas teorias administrativas, os trabalhadores eles comandavam as empresas de forma empírica, com base em experiências próprias, com base no improviso. Podemos dizer assim. Por conta disso, a produtividade era baixa, já que eram totalmente desorganizados, não havia aquela necessidade de qualificação para se trabalhar em determinada função. Então, com o surgimento da Revolução Industrial, onde houve um crescimento acelerado, viu-se a necessidade de elaborar uma forma que se substituísse esse improviso e o empirismo para que se aumentasse essa produtividade e eficiência, já que as coisas estavam mudando, estavam mais acelerando, então não tinha mais espaço para improviso, as coisas tinham que acontecer de fato, de uma forma que fundamentasse esse trabalho, que esse trabalho viesse trazer eficiência e eficácia para a organização. Então, a partir daí, tivemos várias teorias, onde a primeira foi a administração científica, desenvolvida por Taylor, e em seguida teve outras que deram um novo rumo para a administração. Então, foram observadas e aplicadas novas formas de se desenvolver o trabalho. Essas teorias a gente vai estar vendo ao decorrer do período letivo, do ano letivo, que a gente vai estudá-las. Então, pessoal, qual a importância dessa administração como corpo de conhecimento? Bom, pessoal, a prática compreende as soluções criadas no mundo das organizações reais e a teoria compreende o conhecimento abstraído dessa prática e sistematizado. Ou seja, se faz necessário você ter o conhecimento da teoria para que seja aplicado na prática e assim você obtenha uma maior produtividade na tua empresa. Em nossa aula hoje, ainda vamos abordar acerca dos antecedentes históricos da administração. Bom, pessoal, vamos começar falando pela civilização egípcia. Essa civilização egípcia, no Egito, a sociedade ela se dividia em algumas camadas, como vocês estudaram
ou estão estudando, de repente, na disciplina de História. Eu acredito que vocês devam ter visto do 5º ao 9º ano falando sobre essa civilização, que nesse egípcio, a sociedade era dividida em camadas. Cada camada tinha sua função bem definida. A mulher, ao contrário da maioria de outras civilizações da antiguidade oriental, ela possuía uma posição excêntrica, podendo ocupar altos cargos políticos e religiosos, estabelecendo relativa igualdade com o homem. Então, essa sociedade egípcia, ela era dividida em 3 ordens, onde era o faraó e sua família, a primeira ordem. A segunda ordem era a nobreza, que era a detentora real das terras, que se encaixava também nessa nobreza os escribas, que eram os burocratas, e o clero, que era o sacerdote. E a terceira ordem, que era a ordem dos camponeses, os felas, os trabalhadores que ficavam presos às obras públicas e às obras nas terras. Então, nesse Egito Antigo, o faraó, ele representava a vida própria, como vocês já devem ter assistido em alguns filmes também. Tem filmes, tem aquela história de José do Egito, ele mostra que o faraó, ele representa o Deus vivo, o Horus, que é adorado e reverenciado, podendo possuir várias esposas, sendo que a maioria delas faz parte da tua família, para garantir o sangue real no poder. O faraó, ele é um rei todo-poderoso, proprietário de todo o território, e a sagrada figura deste faraó era elemento básico para a unidade de todo o Egito. E aí o povo via do faraó a sua própria sobrevivência e esperança na felicidade. Já os sacerdotes, que já ficavam na parte da segunda ordem, eles tinham um enorme prestígio e poder, tanto espiritual como material, porque eles administravam as riquezas e os bens dos grandes ricos do templo. Eram também os sábios do Egito, né? Dos altos funcionários, o mais importante era o vizir, que era responsável pela administração do império. Aí nós tínhamos também os nomarcas, naquela época antiga, que eram os administradores das províncias, os nomos, e tinha os guerreiros que defendiam o reino, também ficavam na parte da segunda ordem, os guerreiros que defendiam o reino e auxiliavam na manutenção da paz. Aí já tinha também os artesãos, os comerciantes, que trabalhavam especialmente para os reis, sendo que cada hierarquia ela iria diminuindo, só que dividida nessas 3 ordens. Já na parte da terceira ordem, onde ficavam os camponeses, eles formavam a maior parte da população. Os trabalhos dos campos, eles eram organizados e eram controlados pelos funcionários do faraó, pois todas as terras eram do governo, eles controlavam, era como se os camponeses servissem para o faraó. E os escravos eram, na maioria, perseguidos entre os vencidos nas guerras. Foram duramente forçados ao trabalho de grandes construções, como pirâmides, por exemplo. Então, essa era a divisão da hierarquia da civilização egípcia, onde o faraó ficava no topo e aí ia descendo até chegar os escravos que ficavam na parte mais baixa da pirâmide. Então, essa foi uma das partes que antecederam, uma das civilizações que antecederam a história da administração, mas nós também tivemos a civilização da China, chinesa. Que na civilização chinesa, nessa civilização, ela deu algumas contribuições para a administração através da sua sabedoria, com princípios relacionados aos planejamentos, organização, direção e controle. A Constituição do Zhou, promulgada em 1100 a.C., descrevia cargos e atribuía tarefas a todos os servidores reais, do primeiro-ministro, que era criados domésticos. Por volta de 500 a.C., Sun Tzu, general chinês, ele escreveu um clássico, A Arte da Guerra, que é utilizado até hoje por meio dos militares e administradores como guia. Bom, pessoal, quem nunca leu
esse livro, eu aconselho que leia essa obra, que ela é uma obra muito boa, muito enriquecedora. Eu aconselho que vocês procurem. Ela está disponível na internet gratuitamente através de nos e-books aí, ou nas bibliotecas. Procurem essa obra e leiam para que vocês possam compreender melhor acerca de como essa civilização contribui até hoje com a administração. Então, pessoal, a China, tanto a China como o Egito, eles contribuíram de certa forma para teorias que a gente tem e funciona ainda hoje. Nós temos também a contribuição dos militares, do exército, que foi desenvolvida através da organização militar, que influenciou enormemente no desenvolvimento das teorias da administração ao longo do tempo. Essa organização linear, que originou da organização militar dos exércitos na época medieval, onde cada um possuía o seu princípio da unidade de comando, cada subordinado só reportava a um superior, como o princípio da direção, onde a organização espera dele o que fazer, que ele saiba o que fazer. E aí tem também essa questão da escala hierárquica, onde os vários níveis hierárquicos de comando, com autoridade e responsabilidade, é típico dessa organização linear. Então, nós tivemos também como antecedente histórico, a Revolução Industrial, que foi dividida em duas partes. Na primeira parte, que foi a Revolução do Carvão e do Ferro, e teve também essa segunda parte, que foi a Revolução do Aço e da Eletricidade. Bom, pessoal, na primeira parte da Revolução Industrial, teve uma nova concepção do trabalho, onde modificou completamente a estrutura social e comercial daquela época e provocou profundas e rápidas mudanças de ordem econômica, política e social, que num lapso de aproximadamente um século foram maiores que as mudanças havidas no milênio anterior. Mudou-se a forma de trabalhar, mudou-se o modo de produção, já produzia em massa e não mais artesanalmente. Então, alguns que eram artesãos passaram-se a trabalhar nessas indústrias, nessas fábricas, para se manter, já que as fábricas produziam em maior quantidade, acabava que seus produtos saíam mais em conta do que o produto que era feito sob medida para os artesãos. E também com isso também veio a segunda fase da Revolução Industrial, que surgiu a partir da década de 1860, apresentando as seguintes características, que foi a substituição do ferro pelo aço, do vapor pela eletricidade, o desenvolvimento da maquinaria automática, e um alto grau de especialização, o crescente domínio da indústria pela ciência, transformações radicais no transporte de comunicações e outras características que vieram modificar a forma de se administrar as empresas. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu peço que vocês leiam o conteúdo, realizem um questionário proposto, que na próxima aula a gente vai estar dando continuidade com a correção das atividades que foram lá dispostas no ambiente virtual de aprendizagem. Abraços e fiquem com Deus.